Boa tarde. Está começando mais uma edição do Destrava. Hoje você vai saber mais sobre a cultura do cancelamento e como ela foi impulsionada pelas redes sociais. Redes sociais, principalmente se esse alguém for uma pessoa pública. A prática se tornou muito comum na sociedade. Confira a reportagem de Eduarda Paz. Com a inserção das redes sociais no nosso dia a dia, uma vida quase que televisionada, o julgamento em relação a atitudes de outras pessoas é muito comum. Na cultura do cancelamento, pessoas que estão em posição de certo prestígio perdem fama por situações questionáveis. Um exemplo bem prático da cultura do cancelamento é a cantora Carol Conká. Quando entrou no Big Brother Brasil, teve uma legião de fãs a apoiando. A questão é que depois de algumas atitudes com outros participantes, Carol passou a ser odiada e julgada por muita gente. Saiu com um dos maiores índices do programa, 99,17%. Na última semana, surgiram rumores como prints de que o jogador de futebol Neymar Júnior teria traído sua namorada, Bruna Biancardi, que está grávida. Neymar postou em seu Instagram uma foto e um texto pedindo desculpas a Bruna pelo erro. Neymar recebeu o apoio de muita gente nas redes sociais. A questão é: para que o cancelamento serve e quem são os cancelados? Quais são as atitudes de cancelamento? Hoje estamos aqui com o Matheus, aluno do ensino médio, e os estudantes de jornalismo Cristine, Camille e João Pedro, que vão debater a temática. Sejam muito bem-vindos ao programa Destrava. Obrigado por aceitarem o convite. Registramos a presença na plateia dos professores e estudantes do segundo ano do ensino médio do Colégio Riachuelo. Neste primeiro bloco, vamos conversar sobre a cultura do cancelamento na mídia. No Big Brother Brasil do ano de 2021, nós assistimos a cantora Carol Conká sofrer uma alta rejeição, desde a mobilização nas redes sociais pela eliminação da participante até ameaças aos familiares. Envolveu a influenciadora Virgínia Fonseca. Ela foi criticada ao usar vestimentas típicas de mulheres muçulmanas em campanha publicitária. Na ocasião, o que chamou a atenção dos internautas foi a roupa com transparência e brilho ao utilizar o hijab, o véu que cobre os cabelos, pescoços e orelhas. Na opinião de vocês, por que esse fenômeno continua ganhando cada vez mais espaço nas mídias digitais? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e desejar uma boa tarde à nossa plateia, a todos vocês. E eu acho que a cultura do cancelamento, ela não se inicia nas mídias sociais, mas ela é potencializada por elas. E eu acho que isso se justifica por um conjunto de fatores. Acredito que um deles, que é um dos principais, na minha opinião, é o fato de que na internet a gente é meio escondido, digamos assim, sabe? Aquela máxima de que a internet não é terra de ninguém. Nós sabemos que sim, há punições no ambiente digital, mas é muito difícil manter o controle e punir uma quantidade massiva de comentários ruins e de ameaças quando isso vem em uma grande quantidade. Eu acredito que essa impunidade, de certa forma, por falta de controle de tudo isso, causa uma segurança nas pessoas que decidem dar comentários ruins e fazerem ameaças para que elas continuem fazendo isso e ter a certeza que elas não serão punidas da maneira que deviam. Boa tarde. Eu acredito que realmente, eu acho que vem muito disso que a Camille falou, que não começou na internet essa questão de cancelar as pessoas, mas que ganha sim um espaço muito maior, principalmente por causa desses perfis. Normalmente, quando as coisas aconteciam, tu já comentava provavelmente nos teus grupos de amigos, para os teus familiares, só que ter essa possibilidade de tu falar tecnicamente para a pessoa, as pessoas acham que elas se sentem no direito e acredito que o cancelamento ele parte desse princípio. As pessoas elas se sentem no direito de ter uma moral sobre aquela pessoa. E a partir do que elas têm essa moral e aquela pessoa está errada,
elas acreditam que ir nos comentários, por exemplo, de publicações dessa pessoa e posts no Instagram, no Twitter, em qualquer rede social, elas acreditam que estão fazendo algum tipo de justiça. E, na verdade, todos nós sabemos que não existe justiça a partir de comentários que tu está falando para essa pessoa. Mas acredito que a mídia, a internet e qualquer lugar, ela proporciona isso. E por isso que muitas vezes acaba tomando grandes proporções, porque algumas vezes também as pessoas veem isso, veem outras pessoas fazendo isso e se sentem mobilizadas a fazer o mesmo. Aquela pessoa está recebendo comentários maldosos e eu concordo com isso, acredito que essas atitudes dela não devem ser passar em branco, por exemplo, e eu vou lá no post dela comentar comentários maldosos. Mas acho que existe também um limite, né, de discordar do que a pessoa fez, de certas atitudes, enfim, como por exemplo o caso da Virgínia, e tu passar para um âmbito mais perigoso, e que já chegou, né, desejar a morte, que nem aconteceu com a Carol Conká, e chegar nos filhos dela, por exemplo. Em decorrência desse assunto, eu acho que dá pra gente colocar em evidência muito o comportamento social que nós humanos temos em relação a outros animais também. Formigas, abelhas e cupins, enfim, todos têm esse comportamento de quando um deles se fere, no nosso caso, claro, esses influenciadores estão ofendendo uma minoria, mas a gente pode ainda assim diminuir para um só indivíduo nessa comparação. Todas as abelhas vão em cima dessa vespa que tá agredindo essa abelha mais frágil. E eu acho que é natural mesmo de nós seres humanos queremos, assim, colocar fogo nessa pessoa que tá ofendendo ou que tá, assim, fazendo algo errado. Então, por um lado a gente pode colocar muito ênfase em certos acontecimentos que a gente vê nas redes sociais e tudo mais, mas pelo outro eu acho que é bom a gente ter empatia com todos e sempre lembrar que a colaboração é o fundamento da nossa sociedade. Alô, voltamos já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Destrava. No último bloco, entendemos mais sobre o impacto das redes sociais no cancelamento de pessoas, sejam elas anônimas, sejam elas famosas. Agora vamos conversar sobre quando o cancelamento ultrapassa os limites digitais e afeta também a vida offline. Para vocês, por que é tão difícil separar o virtual do real nesses casos? Bom, eu vou começar com um exemplo bem antigo. Antigamente, quando aconteciam as novelas, tinha muitos relatos de atores que faziam vilões nas novelas, deles não conseguirem sair na rua por causa que as pessoas atacavam eles, começavam a gritar, linchar eles publicamente. Então eu acredito que isso já é um exemplo de como as coisas já não conseguia... Claro, naquele momento era ficção, mas como já não se separava a ficção da realidade. Eles tinham que ter seguranças para sair na rua, principalmente agora, inclusive vai reprisar uma novela que uma atriz, ela era muito maldosa com os avós dela. Ela não conseguia sair na rua sozinha. E eu acho que isso acabou aumentando com as redes sociais, porque isso só acontecia em locais públicos, porque não existia essas formas de comunicação, essas formas de transmitir a tua mensagem para essa pessoa que é famosa. Porém, agora, como as coisas elas tomam grandes proporções, as pessoas elas veem as coisas sobre a pessoa, por exemplo, o caso da Carol Conká, que era um reality show, então não era ficção, era realidade. Elas se sentem no direito de atacar essa pessoa virtualmente e ao ver a família dela ou ela pessoalmente, elas também acham que esse é um momento que elas podem fazer algo em relação a isso. E muitas vezes essa pessoa fica desamparada, porque, por exemplo, muitos casos sempre vai para os filhos dessas pessoas que estão sendo canceladas. Então, eu acho que separar esse virtual do real sempre foi muito complicado para a população como um todo. Eu acho que agora que partiu de uma ficção para, sim, uma realidade, ficou mais complicado ainda. As pessoas acreditam
que realmente isso deve acontecer e que isso tá certo, já que ela fez alguma coisa errada. Eu concordo com a Cristine e quero aproveitar do exemplo que ela trouxe em relação a Carol Conká e como que isso perpassa para os filhos também, para trazer a reflexão de dentro das mídias sociais, como que eu acredito que elas potencializam essa transitividade do cancelamento, né? Quando os vínculos, os amigos, as famílias, elas começam a também receber os ataques que a pessoa que está sendo cancelada recebe pela atitude dela, por conta de que, diante das mídias sociais, o acompanhamento, por exemplo, do Instagram, onde a gente está sempre visualizando a vida da pessoa, né? Que é muito comum a gente acompanhar os stories, a pessoa mostrar tudo sobre a vida dela, cria uma falsa sensação no público de que eles conhecem essas pessoas e elas conhecem os vínculos que elas têm, os amigos, os familiares, elas sabem os nomes, elas imaginam que elas entendem da vida dessas pessoas, quem elas realmente são. Então, eu acho que isso facilita o fato de que a Carol Conká fez algo ruim e daí agora eu tô cancelando ela e tô atacando ela e ameaçando ela e perpasso pra família dela ou pros amigos dela. Eu lembro na época de 2021 que no Twitter, famosos que eram amigos delas eram cobrados em relação para dar um posicionamento e quando não davam, eles eram cancelados também. Eu acho que é muito nesse sentido de que se você não se posiciona contra o seu amigo, mesmo que você... Eu entendo que assim, mesmo que você discorde da atitude dele, ninguém vai querer cancelar o próprio amigo, sabe? Existe, tipo... atacar o seu próprio amigo, senão ele não seria o seu amigo. Então, só que quando eles não fazem isso, as pessoas entendem que eles simplesmente concordam com aquela atitude e passam a cancelar essas pessoas também. As duas meninas falaram tão bem que eu acho que é difícil continuar desse ponto. Então vou dar mais uma puxadinha. Os cancelamentos, eles têm ali mais ou menos a origem em 2017 com o movimento Me Too, que foi, se eu tô lembrado, o movimento das mulheres, do empoderamento feminino, das mulheres colocando ali realmente força no combate contra o assédio e contra, enfim, o patriarcado e tudo mais. Mas se você colocar muito atrás na história, os cancelamentos, eles têm origem assim no período da Inquisição, onde as pessoas eram canceladas de uma forma um pouco diferente, elas eram tacadas fogo nas praças públicas. Então a gente pode levantar um pouquinho a mais esse questionamento da relevância do cancelamento no nosso cotidiano atual. Será que isso não está um pouco ultrapassado? Será que realmente a cultura do cancelamento ela não poderia ser um pouco mais moderna nos nossos dias e a gente não teria alguma forma mais matura de resolver esse tipo de problema? Falar justamente da questão de 2017, onde realmente teve um início ali do cancelamento, mas voltando mais para a pergunta, eu entendo que está mais relacionado, assim, eu vou citar o exemplo de reality, porque ali, na minha opinião, é um jogo, e as pessoas ali estão para jogar, e mesmo assim, o público que está em casa, eles não conseguem separar o que é um jogador e a pessoa quando sai. Eles acabam levando para a questão, dando uma proporção muito maior do que seria. Então eu acho que o exemplo vivo mesmo foi a da Carol, porque realmente foi linchada virtualmente e o público ele não soube diferenciar a jogadora e a Carol, embora ela tenha tido atitudes inquestionáveis. Mas eu acho que isso tudo se intensifica mais, então acho que é isso. Violência tem sido recorrente na cultura do cancelamento. Vou voltar um pouquinho da minha frase. Todas as espécies sociais elas têm esse ódio por quando um de seus membros ele sofre. E o sofrimento por parte de quem está recebendo a ação e a empatia por meio de todos os outros da sociedade tem que ser algo presente na nossa sociedade se a gente quiser evoluir. Então, na minha opinião, realmente, a violência, ela tá presente porque nós somos humanos. E a nossa vontade a violência, ela não deveria estar presente por sermos humanos.
mas o cancelamento no meio da violência tá presente por sermos humanos. Então a gente quer cancelar aqueles que fazem algo errado. A gente quer tomar alguma atitude contra as pessoas que estão erradas. E isso, por mim, completamente normal, completamente natural. Nós deveríamos cancelar mais as pessoas certas e talvez julgar um pouquinho mais nossas decisões antes de cancelar as pessoas erradas. Essa é a minha opinião. Obrigada pela palavra, Matheus. O debate em torno da cultura do cancelamento também abrange outras temáticas como o racismo e a violência de gênero. Na opinião de vocês, como ocorre essa relação? Bom, o cancelamento, ele surge, né, assim, para dar uma resposta para aquelas pessoas públicas que, o que tu fez ali tá errado, o teu posicionamento, ele tá, né, equivocado. Só que ele também está ligado a várias causas sociais. Então, quando uma pessoa pública, ela se posiciona, ela fala algo referente ao racismo ou ao machismo, isso acaba tomando uma proporção maior. Então, eu acho que me perdi um pouquinho aqui, mas enfim. Mas eu acho que é isso. Essa cultura do cancelamento, ele serve também para mostrar, claro, de uma forma sem ser de uma forma agressiva, mas para mostrar que as pessoas elas realmente cometem erros e que isso precisa ser punido, elas precisam ser punidas de alguma forma. Não de uma forma muito drástica, assim, mas não um linchamento virtual. Porque eu acho, assim, que as pessoas se confundem muito. Tem o cancelamento, na minha opinião. Quem quiser discordar, fique à vontade. Eu acho que tem um cancelamento e tem um linchamento virtual. Eu acho que o cancelamento é quando você deixa de seguir a pessoa, você deixa de consumir o conteúdo que ela traz. E o linchamento é quando você parte para ofensas, né? Você parte para agressões e que também perpassam aos familiares. Então, acho que é isso. Estamos com uma plateia aqui no estúdio. Vocês gostariam de fazer alguma contribuição? Tarde, me chamo Maria Eduarda, sou aluna do 2º ano do ensino médio e eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. O que vocês acreditam ser uma possível solução para esse problema do cancelamento nas mídias sociais? Obrigada. Bom, eu acho que é uma questão bem complicada. Perdão. Uma questão bem complicada em relação à punição, porque como já foi comentado anteriormente, existem tecnicamente punições para as pessoas que realizam esse linchamento virtual, como o João Pedro falou, porém, elas normalmente não são muito efetivas. Elas utilizam, por exemplo, tua conta fica banida por 1 semana, tu não consegue realizar comentários por 2 semanas. Isso não é bem efetivo para uma pessoa que fez isso uma vez. Ela vai ficar sem acessar a conta dela por alguns dias e depois ela vai voltar e provavelmente realizar isso de novo. Então, eu acredito que a solução ela vai em pensar punições mais efetivas para isso e também pensar também na segurança dessas pessoas que estão sendo canceladas a partir do momento que passa para um nível mais complicado de se manter. Por exemplo, vários dos momentos que a gente citou aqui passava para uma família. É necessário pensar na segurança dessas pessoas, porque eu adorei o que o João Pedro falou dessa diferença do cancelamento para o linchamento, porque normalmente o cancelamento ele passa para esse linchamento. Realmente, cancelar é tu não consumir mais aquela pessoa, mas o linchamento é que ele chega nesse parâmetro que tu não consegue mais dar conta. Então, pensar nessas punições efetivas e na segurança da pessoa que está sendo cancelada é importante. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. Defender que o humor deve ser livre, mesmo que grupos minoritários se sintam ofendidos com o conteúdo. O humorista foi fortemente criticado pelo público das redes, que não aceitou o comportamento ofensivo. Afinal, a cultura do cancelamento que discutimos ao longo do programa de hoje tem algum ponto positivo? Qual o limite do cancelamento? A cultura do cancelamento, ela veio como uma ferramenta para acabar com a proteção que existia com pessoas famosas e pessoas da elite e tal, que não eram punidas pelas coisas que elas faziam. Então, nesse sentido, é óbvio que ela passou os limites, mas ela é uma ferramenta com uma motivação boa, com uma motivação positiva, e eu acho que tem uma outra característica da cultura do cancelamento que pode ser positiva, que é o agendamento da pauta social.
que o fato das pessoas estarem falando sobre isso e criticarem faz a sociedade, abrir a mente para problemas sociais que devem ser discutidos, como, por exemplo, essa do Léo Lins, a gente discutir qual é o limite do humor, se ofende as outras pessoas, será que realmente é humor? São coisas que a gente tem que discutir na sociedade. Eu acho só que, apesar das boas motivações que a cultura do cancelamento poderiam explorar, ela passa do limite quando a gente para de criticar somente a atitude da pessoa e passa a criticar a pessoa. Porque às vezes a pessoa tem uma atitude ruim, mas não necessariamente ela é 100% ruim. E é até uma característica da cultura do cancelamento, que é o essencialismo, quando a gente começa a atacar a pessoa em vez de atacar a sua atitude. E isso pode trazer a outras coisas mais graves também. Antes de encerrarmos, temos alguma pergunta da plateia? Boa tarde, eu me chamo Maria Eduarda, aluna do 2º ano do ensino médio do Colégio Riachuelo. E a minha pergunta para os debatedores é o que vocês acham que a gente pode fazer para acabar ou então reduzir a cultura do cancelamento na sociedade atual. Obrigada. Tarde, Maria. Eu acho que essa pergunta pode ser respondida de uma maneira muito breve e eu vou pegar uma fala do nosso colega João como exemplo. A principal razão da cultura do cancelamento estar em vigor hoje em dia é a falta de punição para as pessoas que fazem esse tipo de coisa na internet e muitas vezes saem ilesas por serem famosos ou, enfim, a cultura do cancelamento veio exatamente para tirar essa proteção. Isso já foi discutido aqui. Então, em minha opinião, muito fácil. A melhor forma de tirar o poder da cultura do cancelamento é tirando a voz dos influenciadores. Ou, ainda assim, claro, isso é algo estúpido de se dizer, tirar a voz dos influenciadores, é algo muito mais simples de se dizer, colocar mais pressão em plataformas como Twitter, YouTube, Facebook, enfim, plataformas de redes sociais, plataformas de streaming, colocar em vigor essas regras e diretrizes, de política de privacidade, por exemplo, para você conseguir ditar para os influenciadores o que é certo deles falarem, o que eles podem falar e o que eles não podem, para você diminuir a quantidade de discurso de ódio, como um exemplo simples que está dentro dessas plataformas, para você ter aí nas redes sociais, em geral, um lugar mais saudável, um lugar mais tranquilo, um lugar para se espalhar informações boas, ao invés de discurso de ódio, racismo, nazismo, como a gente vem vendo. Bom, eu concordo com o que ele falou. Eu acho que os criadores também dessas plataformas, né, eles deveriam criar algum tipo de políticas que realmente bloqueie qualquer tipo de comentário ofensivo. Embora eu acho que isso já tenha, assim, mas não é de uma forma ainda bem sólida, assim. Então, eu acho que se tivesse mais essa atenção voltada para esse monitoramento mesmo de palavras que geram ofensas, né, e que geram algum tipo de sei lá, trauma psicológico, assim, que as pessoas olham e geram gatilho, eu acho que deveria ser mais cobrado com mais ênfase. Obrigada pela interação. Gostaríamos de agradecer a participação de todos os convidados. Foi um debate enriquecedor. O programa Destrava fica por aqui. Até a próxima.